amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Aberto. E hoje, como sempre, trazendo conteúdos exclusivos. Ao lado aqui do meu fiel escudeiro, Cláudio Pires. E aí, Joãozinho? E você? Você usa óculos? Olha, trouxemos um especialista para falar sobre isso, Cláudio. Opa! O cara é fera. Quero Há saber mais tudo, hein? de 10 anos dando treinamento em óticas por todo o Brasil. Entende tudo. Nós estamos aqui. Prazer imenso em recebê-lo, Ademar Batista. Tudo bem, Ademar? Primeiro, um prazer estar aqui, papo aberto. E quando fala sobre papo aberto, é um papo que vai além das Aqui a fronteiras. gente não alivia, o Ademar. Você falou que entende, a gente vai te E aqui a gente espremer. aperta, viu? E vamos em frente. Prazer e uma honra, e tenho certeza que será um bate-papo muito legal. Olha, eu gostaria de começar o programa agradecendo, né, o Ilcemar da Diniz, Ótica Diniz, que nos patrocina o programa Papo Aberto, né? Que não pôde estar presente, que né? não pôde Ele estar está presente. em curso, não pôde estar presente, mas em breve virá. De ter possibilitado, né, essa vinda do Ademar Batista, arrumou um espaçozinho na agenda dele aqui Exatamente. para poder vir conversar com a gente. Ô Ademar, quando começou esse gosto? Você já trabalha com consultoria há muitos anos e até em outros também segmentos, né? Mas essa sua paixão pelo setor óptico, como é que começou isso? Explica pra gente. Vamos lá. Olha, quando as pessoas falam assim sobre segmentos óticos, né? Você é picado por isso. Uma vez que você entra dentro desse segmento, você se apaixona. E você não se apaixona apenas pelo segmento, você se apaixona pelas pessoas que têm uma necessidade de enxergar e muitas vezes passam pelos desafios. Eu sou daqui, da Baixada Santista, aqui do litoral. Hoje eu resido em São Paulo e a minha vida dentro do segmento óptico entrou de uma maneira bem interessante. Por quê? Com 30 anos de idade, eu não era assim, não tinha um posicionamento falando sobre carreira, sobre esse tipo de desenvolvimento. E com 30 anos de idade, eu era uma pessoa que estava perdida. Até o dia que eu ouvi uma frase que mudou todo o meu estado mental, que dizia assim: do 0 aos 18 anos você tem a vida que Deus te deu, dos 18 aos 45 você tem a vida que você constrói com a vida que Deus te deu, e dos 45 anos em diante você tem a vida que você merece com a vida que Deus te deu. E aí eu vi... Tô na fase dos 45, então a vida que eu mereço a Deus. E passando um pouquinho mais, né, Ademar? E aí eu vi que com 30 anos de idade eu não tinha construído nada relevante, eu não tinha uma universidade, eu não tinha um curso, eu não tinha uma especialização, eu não tinha uma profissão. E aí descendo de um shopping center aqui em São Vicente, encontrei o folheto de uma ótica no chão. Olha isso. Peguei esse folheto, olhei, vi que era uma ótica. Fui para casa, preparei um currículo, peguei um ônibus, fui até essa ótica, entreguei um currículo lá. De 2 a 3 semanas eu fui convidado para participar de uma entrevista. Mais de 40 pessoas lá. E aí eu passei por essa entrevista e no momento da entrevista eu recebi uma lição que eu não esqueço nunca. Que falaram assim: você está saindo neste momento de 13,8 milhões de desempregados que o Brasil vive. Então honre e respeite essa oportunidade e faça por merecer essa oportunidade todos os dias da sua vida enquanto você estiver aqui dentro dessa empresa. E eu entrei dentro do segmento óptico, entrei como consultor de venda, me especializei muito dentro desse segmento, fui para a área educacional e me apaixonei pelas pessoas, essa parte de dar treinamentos, desenvolver, As e aí coisas foram as coisas elas foram acontecendo, acontecendo. você foi se envolvendo, mas isso foi um chamamento. Eu não sei a sua religião, enfim, não importa, mas nada Exatamente. acontece por acaso, né? A gente percebe que é, eu acredito muito que Deus tocou teu coração para te mostrar, falou, é aqui, ó, é aqui que você vai ter um grande sucesso, você vai ter essa aspiração toda, né? Inspiração para você se desenvolver como profissional. Não tenha dúvida. E tem uma máxima que diz que quando você constrói a sua história e a sua história reverbera resultados e muda a história das pessoas que estão conectadas a você, nós criamos uma vida com muito significado. E as pessoas elas olham para o Ademar e dizem assim: qual o posicionamento que eu tenho? O Ademar com 30 anos não era relativamente um profissional que é hoje. E em 10 anos conseguiu fazer um grande movimento dentro desse segmento óptico, trazendo bastante seguidores É aí. importante esse teu depoimento, sabe? Antes da gente entrar aqui em alguns outros assuntos mais específicos, né?
para poder mostrar para as pessoas que é possível você renascer, você surgir e você ser Sem dúvida. bem-sucedido, né? Entendo. Então você vê o que você conseguiu com dedicação, muito trabalho, né? Nesses últimos 10 anos, você virou um especialista Em um curto espaço de tempo. E num você curto espaço focou, de né? anos. E você focou em tudo isso. É. Porque precisa de foco. A energia flui para onde está indo a nossa atenção. E o tempo, ele passa muito rápido. É. Para você ter uma ideia, dos 18 até os 30 se passaram 12. O Brasil tomou de 7-1 da Alemanha em 2014. Estamos em 2025, esse ano faz 11 anos. Que chato ele falar isso, né? Eu Né? já tinha até esquecido. Mas acontece. Acontece. E quando você não tem foco, o tempo passa de todo jeito. É verdade. Mas quando você tem foco, se nós tivéssemos realmente uma mente orientada para resultados, nós já teríamos feito a primeira faculdade de 4 anos, a segunda faculdade de 4 anos e uma pós-graduação em qualquer uma das duas faculdades que você escolhesse. E aí a vida estaria completamente diferente. Porque o tempo passa, e o tempo passa muito rápido. É Eu aproveitei verdade. as oportunidades. Eu vou te contar um pouquinho. Você levantou um dado que acho que te surpreendeu na época, né? Sim. Olha, você vindo para essa área, você não fica mais desempregado. Conta um pouco como é que está essa relação, né, no setor óptico e tal, de mão de obra. E às vezes a gente também se pergunta, né, por que que a ótica Diniz ela tem tanto sucesso, né? Mas a gente já vai falar já já sobre isso. Conta para mim quando você começou, né? Quando você começou, você teve esse dado na mão, olha, você está escolhendo um mercado muito bom. Fala um pouquinho desse mercado para gente. Esse é um dado que as pessoas que muitas vezes estão desempregadas, Né? então você muitas vezes está no mercado de trabalho. Eu vou falar uma coisa aqui, que se hoje o profissional que ele se especializar dentro do segmento óptico, ele não vai ficar mais desempregado. Olha aí. Nós estamos falando... Olha, isso é importante. Espera um pouquinho. Ok. Se ele optar por esse segmento, ele não fica mais desempregado. Ele não Tanto fica. é a oferta que tem. Exatamente. Nós estamos falando hoje de mais de 83 mil óticas que existem no Brasil. 83 mil. Em torno disso. Um pouco mais, um pouco menos, mas é essa base de óticas. E hoje um dos maiores desafios que o segmento óptico ele passa são pessoas, mão de obra, e não precisa ser nem mão de obra qualificada. Olha isso. Então hoje, se o adolescente que está se formando agora no ensino médio entrou para o mercado de trabalho, para qual caminho que eu vou? Eu vou entregar um currículo onde? Na loja de sapato? Eu vou entregar um currículo na loja de perfume? Se especialize dentro do segmento óptico. Vá fazer um curso. Tem tantos eventos que estão acontecendo, tantas formações que muitas vezes são formações gratuitas e que o mercado não está olhando. Então esse adolescente, ele sai do ensino médio, entra para esse mercado de trabalho e não vai ficar mais desempregado. O desempregado que está batendo na porta de todo mundo, eu preciso trabalhar, você tem experiência? Não tenho. Por que o desempregado que está buscando essa oportunidade, ele não olha para o mercado óptico e fala, tem tanta ótica no Brasil, e por que eu não vou para esse mercado? Desconhece. Desconhece. Não, para mim é uma grande surpresa. Não, e aqui no né? litoral Um dado você super tem relevante. ótica Tem sim. pau, né? Vamos dizer assim. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu pergunto, e aí, como é que tá o teu trabalho? Cara, meu trabalho tá desafiador, eu quero sair de lá, eu não aguento mais. Mas por que você não sai? Porque se eu sair eu vou ficar desempregado. Aí você olha e fala, meu, como que você vai ficar desempregado? Eu recebo tantos convites, tantas pessoas que ligam para mim e falam assim, Ademar, eu preciso de gente para trabalhar, você conhece alguém? E eu falo, tem tantas pessoas, mas quem é bom está trabalhando, e quem está desempregado não olhou a oportunidade que é o segmento óptico. Então hoje é uma abertura, é um mar azul de oportunidades para as pessoas que buscam posicionamento. E até porque também, acho que no Brasil, não sei se tem esses números, né? A quantidade de pessoas hoje que tem problemas de visão... Eu vou falar sobre isso. É um absurdo o que se tem. E o grande problema também, hoje acho que é muito mais fácil, mas na minha época, que foi identificado o meu problema de visão, eu tinha 7 anos de idade. Sim. Então, naquela época era mais difícil de descobrir, né? Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil.
Muito mais fácil. Falar um pouquinho entrando agora mais no assunto da miopia infantil, Uhum. que é um assunto seríssimo, né? Seríssimo, seríssimo. É um problema que está aí de uma forma silenciosa, mas vem avançando, infelizmente, né? E nós temos um dado que até 2050, a metade da população mundial será míope. Olha Exatamente. só o que acontece. E como no papo aberto a gente aperta mesmo, né, Ademar? Não tem jeito. Eu queria que você fizesse assim a sua visão, porque o que se dá a isso, né? Hoje as crianças nesse mundo moderno, digital e globalizado, ficam pelo menos, vou ser aqui bem bonzinho, vai mais de 2 horas nas telas, né, dos seus Uhum. smartphones, dos seus jogos, games. Ah, fica aí quietinho, filho, fica aí. Antes de jogar bola, É, brincar de esconde-esconde, não dá mais, então ele fica lá na tela por horas e horas, sendo bem direto. Hoje, criança de 2 anos de idade já ficam com seus celulares à mão, com uhum. seus joguinhos, com seus programinhas que tem feito para eles e ficam ali. Ficam ali. Conta um pouquinho sobre o quanto isso é prejudicial, Ademar. Olha, você levantou um dado que é um dado muito importante. Até 2050, metade da população vai ser míope. Isso é um fato. E em países asiáticos, mais de 90% das pessoas já usam óculos. Isso é considerado uma epidemia lá. Olha, Isso está vindo cada vez com uma intensidade maior aqui para o Brasil. Também tem alguns outros dados que eu quero levantar aqui, é, que mais de 34% da população nunca foram a um oftalmologista. muita coisa. Nunca fizeram um exame de vista. Não sabem como realmente precisam Falta aí dessa um orientação. incentivo governamental, não falta uma campanha nas escolas, enfim, colocando os veículos de comunicação. Essa necessidade é tanto quanto tomar uma vacina, não é isso? Exatamente. E esse processo, são processos tão desafiadores que quando eu falo sobre isso, Hum, nós estamos falando de mais de 35 milhões de pessoas que convivem com alguma dificuldade visual e não sabem. olha, Tem dificuldade de enxergar para longe, para perto, tem sensibilidade à luz, os olhos lacrimejam e acham isso normal. E eu vou até levantar aqui uma história bem interessante. Eu moro em um prédio e quando eu estava lá, veio o rapaz lá da recepção do prédio e falou assim: Ademar, você trabalha com ótica, né? Eu falei assim: trabalho. A minha filha, ela precisa passar para fazer um exame de vista. Eu falei: poxa, que legal. Quantos anos tem a sua filha? Ela tem 12. E o que ela sente? Ah, ela está com dificuldade, os olhos estão lacrimejando, ela está com dificuldade de enxergar para longe, olha, está sempre nas primeiras fileiras das cadeiras da escola, e eu estou um pouco preocupado. Falei assim, ótimo, ela já passou alguma vez para fazer um exame de vista, já passou no oftalmologista? Não, ela nunca foi porque ela nunca precisou. Ah, entendi, com 12 anos. e quem Aí faz essa avaliação de quem nunca então, precisou, então, né? aí fiz o processo, ela fez o exame e adivinha, menos 2,5 graus de astigmatismo. O Hum, astigmatismo é uma dupla formação de imagem que quando a pessoa foca, a pessoa se perde nas linhas, troca o 6 pelo 8, o P pelo B, aí lê a linha É o meu duas caso. vezes, tem sensibilidade. E adivinha o que aconteceu? Ela tinha menos 2,5 graus, sendo que o grau começa de 0,25 e 0,25. Então você tem meu 0,25, 0,50, Imagina os 0,75, 1 problemas que grau. essa moça estava tendo, né? Essa E criança estava tendo conviveu para com isso. estudar, para tudo, E né? pela Conviveu. demora, isso aumentou. E Se ela não sabia. tivesse ao momento correto já observado isso e levado a um oftalmologista, talvez teria sido Exatamente. evitado. Demar, crença popular, começa a ter dor de cabeça, o pessoal fala, e será que você não está com a vista cansada? Fala Pois essa é. relação aí. De onde que vem isso? São jargões naturais, né? Tô com dor de cabeça. Ah, porque você tá usando muito celular. Você aí vai lá e toma um medicamento para melhorar a dor de Ou cabeça. finalmente vai Então, numa ótica ou né, no oftalmo para poder e realmente. toma um susto. E toma um susto e além do susto toma uma bronca. Olha Toma aí. uma bronca, porque é fundamental, são dois pontos importantes. Você tem que passar em oftalmologista anualmente. E quando o seu óculos ele fica pronto, tem que levar até o oftalmologista para conferir. Para conferir, sim. Tem que ir Que não lá, leva. tem que ir lá, tem que fazer as medições, tem que fazer todos os processos. Porque às vezes acontece ali algum erro, alguma coisa,
e passa batido. Às Sim. vezes nem é culpa da ótica, mas o médico ele vai lá e já dá uma olhada, observa, faz uma cartinha, leva, resolve, porque você vai ficar um ano com esse óculos, né? Então, você vai ficar com um ano Ou e mais, muitas né? vezes Se o ele óculos não está voltar. errado, vai ficar convivendo com isso. O João fez aqui dentro do que você estava falando agora há pouco, ele fez uma pergunta, e eu quero te fazer uma outra. Sim. As campanhas que são feitas hoje no Brasil, Uhum. eu tenho visto que tem algumas campanhas que não são feitas pelas prefeituras, são Uhum. feitas de empresas particulares. Ok. E onde estão focadas algumas óticas. Até que ponto isso é bom, Uhum. ou até que ponto também isso tem que ser preocupante? Porque eu tenho notado que esses tipos de campanhas focadas na prefeitura são algumas óticas não tão qualificadas, que a gente percebe pelos atendimentos, a gente percebe muitas vezes os erros Uhum. de avaliação. Eu tenho observado isso. Até que Uhum. ponto isso é bom Ok. ou é ruim? É legal a sua pergunta, porque nós vamos esclarecer tudo isso. O ponto ele é desafiador até mesmo pela preparação que você tem desse profissional que está fazendo esse processo. A pressa, porque é feito um grande movimento, e quando existe um grande movimento, você não consegue fazer um exame de vista como deveria. E a pressa ela sempre será a inimiga da perfeição, se falando principalmente sobre a área da saúde. Nós estamos falando também de um movimento que muitas vezes é criado e que não tem uma regulamentação adequada para fazer esse tipo de trabalho. É verdade. E isso vai fazendo com que a base financeira ela seja colocada à frente desse mercado que é um mercado tão importante. Então, o mais indicado é ter essa consciência que se eu preciso fazer um óculos, onde que eu estou fazendo esse exame, com quem que eu estou fazendo esse exame, o quanto que isso pode me prejudicar e quem está me atendendo. Como que está sendo feito tudo isso? Porque é colocado uma estrutura que muitas vezes você olha aquilo, você acha vantajoso, Sim. mas a vantagem muitas vezes pode passar por um preço Prejuízo. muito alto aí, se falando sobre saúde visual, que é uma parte muito Porque importante. você não tem uma proteção, vamos dizer, quem está sendo atendido nesse movimento, de ter a certeza que o profissional que está lhe atendendo, ele é realmente gabaritado para aquilo, ou se realmente ele está tendo uma atenção em relação às suas dificuldades. Porque a grande maioria que vai procurar ali, fatalmente eles vão usar óculos, algum tipo de grau vão ter que ser usados. Exatamente. Então não tem como identificar isso. E não tem nada, algum órgão que faça esse intermédio. É um processo de conscientização. É um processo de conscientização. Porque muitos eventos estão acontecendo no Sim. Brasil inteiro e que acontece uma divulgação através de um tráfego pago e a pessoa ela vai até esses eventos e acabam fazendo os seus óculos, né? E eu acredito que muito brevemente muitas coisas também vão acontecer e o que vai né? dar certo, o que está certo, o que está errado, e isso vai ser separado aí em benefício à população brasileira que Eu vou dar mais um precisa dado ter esse aqui, cuidado. Ademar. 60% dos adultos apresentam sintomas de síndrome de visão de computador. Uhum. É o mal Sim, da nova geração é o mal da nova digital. geração. Como é que fica isso? Que você entende que seria o ideal? Ou qual a dica que você tem? Mas eu tenho que trabalhar no computador, João, não tem jeito. O Ademar, você fala aqui e tal, mas eu tenho que estar. Quais são as dicas? Dá um tempinho, dá uma pausa. Uhum. Conta pra gente o que esse profissional pode fazer. Antigamente, quando nós éramos crianças, as nossas brincadeiras eram brincadeiras longe do celular. Hoje não. Tudo é Eu celular. fui fazer uma viagem e na aeronave tinha uma criança, 1 ano e meio, e Meu Deus. estava chorando. Aí a mãe pegou um tablet desse tamanho, deu para a criança e a criança ficou assistindo o desenho, interagindo com o desenho. E foram 4 horas de voo 4. e a criança ali e a mãe dormindo. E a criança de 1 ano e meio segurando o tablet, brincando, interagindo, dando risada e com o aparelho aqui. Então, com o passar do tempo, como que essa criança ela estará? Ela vai precisar de óculos e não vai ter o cuidado, porque é muito mais fácil você entregar uma tecnologia para a criança e a criança ficar Acalmar, né? mais calma do que você ficar estimulando essa criança a ficar jogando bola, a fazer um jogo, a brincar com alguma coisa mais E saudável. com certeza essa prática é diária.
Uhum. Muitos pais estão fazendo isso, é diário É isso. diário e as crianças elas cobram. As crianças, quando você tira o celular de uma criança, para ela não é um benefício, para ela é um castigo. Está me castigando e quanto tempo? É aquele jogo, olha, você vai ficar 1 hora sem celular porque você já está com o celular o dia todo e a criança chora. E como é que faz a criança parar de chorar? Entrega o celular porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter paz, eu preciso ter tranquilidade. Então é um desafio. Em relação ao trabalho, Isso. quando você passa muitas horas à frente de um computador, você tem que olhar e ver quais são os teus desafios quando você passa muito tempo. Sim. Você já foi a um especialista? Você precisa usar um óculos? A Não, questão da iluminação também, eu né? não preciso usar óculos, porque tem pessoas que vão lá e são pessoas que não precisam. O grau ele é 100%, né? Tá tudo bem. Mas eu sinto dificuldade. Então eu posso colocar uma lente com um grau plano, não tem grau nenhum, e eu coloco uma lente com bloqueio de luz azul para me proteger. A tal esse é o grande problema atual, a tal da luz azul. A luz azul é sempre um grande desafio, né? A É. lente azul e tudo é luz azul. Essas luzes aqui emitem essas radiações. Você está imerso em tudo que você faz diante dessa iluminação. E quanto mais iluminação, mais desafio você tem. Por isso que é muito importante você passar por um especialista. Se você tem grau, faz um óculos e coloca uma lente boa. Não tem grau, não tem problema. Pode utilizar uma lente quando você estiver utilizando a tecnologia. Bacana, é super interessante. Bom, e vamos falar um pouquinho da questão da. Normalmente a lente é mais cara que a armação ou não? Às vezes a armação é mais cara que a lente. Explica um pouco para a gente sobre Ok. essa composição aí, Ademar. Assim, quando você fala sobre ótica, você trabalha um universo. É, Um universo da qual o cliente ele decide aquilo que ele deseja para ele. Hoje você tem armações que superam valores de lentes. E você tem valores de lentes que superam os valores das armações. Você pode unir o útil ao agradável. Agora, qual que é o mais importante? A armação ou a lente? São os dois. hum, Porque se eu tenho uma lente de boa qualidade e eu coloco essa lente de boa qualidade em uma armação que não tem qualidade, essa armação quebra, eu fico sem enxergar. E se eu coloco uma armação boa e eu coloco uma lente ruim, eu também, do que vai adiantar eu ter uma armação muito bonita? também não Não funciona. funciona. Então a ideia principal é você encontrar um local onde você una o útil ao agradável. Coloque uma lente de boa qualidade, uma armação de boa qualidade para que você consiga enxergar bem sem se É, apertar no final do mês para pagar. e falar nisso, é assim, lá na Ótica Diniz a gente sabe que o pessoal lá, a equipe super bem treinada, enfim, e os produtos são fantásticos, né? Mas a gente se depara nesse mercado, bem competitivo também, que a mesma. Não, olha, eu estou te vendendo a mesma lente, mas lá custa 2 vezes mais e aqui custa 1 vez menos, ou seja, 2 vezes mais lá e aqui é mais barato. Mas é tudo a mesma coisa. Uhum. Não, mas olha, essa lente aqui é a mesma coisa que a outra lá, o grau é tal. Uma grande besteira, uma grande mentira isso daí, não é verdade? Eu queria que você comentasse para mim, Uhum. porque a relação de marcas, né, de fabricantes de lente muda muito, não é isso? Muda, que é justamente por esse motivo É que papo é aberto aqui. muito importante encontrar uma ótica onde você veja a índole dessa ótica, né? Você consiga observar qual é a história dessa ótica, qual é a cauda que essa ótica tem, a quantidade de reclamações que essa ótica tem. Porque óticas, se você olhar no Brasil inteiro, tem muitas, mas também tem muitas que não têm credibilidade. E eu falo isso. Eu costumo sempre citar uma frase em meus treinamentos que diz assim: que o seu nível de exigência nunca seja menor do que os resultados que você entrega como bom profissional que você é. Olha aí, Então, se você é um bom muito profissional, bacana você isso. sabe disso. Eu vou comprar em qualquer lugar? Não, eu não vou. Eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou entrar muitas vezes no site de reclamação, eu vou dar uma olhada como que estão as pontuações, eu vou observar o que estão falando daquele estabelecimento, e aí com base nisso vai unindo o meu ciclo de confiança. Eu vou dar um exemplo. Hoje,
o mercado ele está cada vez mais exigente. Em 2020, a pandemia mudou a percepção das pessoas. Em 2020, o mercado fechou e o que foi estimulado? Foi estimulado o e-commerce. E as pessoas dentro do e-commerce, como que elas ficaram? Eu preciso pesquisar antes É, de comprar, porque com o aumento do e-commerce também aumentou os golpes. E com o aumento dos exatamente. golpes, eu preciso ver se essa empresa ela tem comentários positivos, se ela tem um lugar fixo. O mercado voltou a abrir as suas portas, mas o brasileiro ele continuou com esse hábito de pesquisar antes de sair para É. comprar. E aí você acaba vendo que se você faz alguma coisa errada, faz, mas não vai fazer isso durante muito tempo, porque o próprio cliente vai queimar essa ótica para Não outras vai usar. pessoas. Coloca uma foto nossa aqui do Ademar, ele fazendo aqui alguns, isso. Não, esses são os óculos, né, do treinamento, isso, olha lá, ele fazendo treinamento lá com o pessoal e a turma ali prestando bastante atenção, tem que ser assim, né? É, realidade aumentada para experimentar óculos online, como é que é isso, hein? Quando você fala sobre tecnologia, É possível? eu estive É. em um evento que acontece uma vez por ano Ah, em Paris, e quando eu cheguei até lá, eu comecei a me deparar com tanta tecnologia né? e o mundo gira, e se você ficar parado, você não está parado, você está caminhando para trás. E quando você começa a observar essas tecnologias que estão vindo para fazer com que as pessoas enxerguem muito melhor, você fica em estado de êxtase, porque o mercado cada vez mais está se especializando para fazer com que você enxergue melhor e também faça um investimento para fazer com que esse investimento una uma cadeia de segmentação, que é o segmento óptico, que está cada vez mais Sim, trabalhando para esse resultado desenvolvendo, né? acontecer. É. E o que você acha? Você acha que é uma tendência? Eu acho que é uma tendência, É, eu acho que da mesma maneira como as lentes cosméticas, que são aquelas lentes quando ela tem uma certa coloração que faz com que ela trabalhe melhor a hum, sua qualidade de visão, da mesma hum. maneira como outras Mas ela, tecnologias elas estão vindo. mas me perdoe a ignorância. Aquela que muda também um pouquinho a cor dos olhos? Não, 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 não. essa não, não. Essa, como é que é essa especificamente? Ela? São lentes cosméticas, são Ah, lentes onde você tem uma certa coloração e essa coloração ela faz com que você tenha uma qualidade de visão melhor. legal. E por tocar no assunto, pessoal que usa essas lentes para mudar a cor de olho, Ah, pode falar que o papo aberto aqui é para Mas é bom ou é ruim? descer o sarrafo mesmo, Ademar. é, Não tem minhas palavras, não. É que assim, é um modismo, uma é loucura. modismo, é modismo, porque tudo aquilo que você tenta fazer, né, Ah, por vontade própria, é sempre um desafio. É sempre um desafio, porque quando você começa a observar até que ponto isso é benéfico, até que ponto isso não é benéfico. Por isso, todas as vezes, quando alguém tem alguma vontade de fazer algo, tem que passar no oftalmologista. Tem que chegar para ele e falar a sua vontade de fazer alguma coisa. Quando você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, você não faz uma cirurgia, eu quero fazer isso daqui, você vai lá e faz por vontade própria. Todas as pessoas que fazem isso passam por desafios. Sim. É muito melhor você ir até o médico, fazer todos os exames. Uma vez que você fez os exames, você vê se você está apto. Se não está apto, você trabalha o tratamento para você receber o laudo. E com o laudo, você ir lá, faz a cirurgia, faz o processo de recuperação, fica lindo, fica linda e não tem problema. Mas é aquela situação também, ok, né? mas é quando. Essas pessoas que Não, não, ele geralmente aliviou, Cláudio, né? ele aliviou. Ele não Não, falou. não, O mas que eu eu vou. quero que ele fale é o seguinte: use ou não use, ou se usar, use por um momento muito breve. Né, Marco? Eu quero que você fale aqui para mim. Você vai ter que se posicionar. Aqui Pô, no eu. Papo Aberto é isso. Qual é a tua opinião? É real. Aí. Na minha opinião, eu não usaria. Sim. Pronto. Agora Porque sim, pode arrancamos faltar um dele. óculos. Eu não usaria. Até essa questão de cirurgia, a gente fala muito. Quem não quer tirar o óculos? Não usar mais óculos, né? Exatamente. Hoje, infelizmente, todo mundo pensa que fazer uma cirurgia e passar a não usar mais óculos, mas não sabe, né, se Exato. depois, futuramente, vai causar problemas. Então é melhor ele ficar usando o óculos, né? Uhum, eu Então tem concordo. essa situação.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade também, né, de marcas de óculos com materiais reciclados também. Conta um pouquinho dessa tendência aí também. E as pessoas também estão sempre Uhum. ligadas mais nisso também, né? Essa é uma tendência não só aqui no Brasil, mas uma tendência mundial. Da mesma maneira como a construção civil também está trabalhando o processo da sustentabilidade, ótica também não é diferente. O material ótico é um material que trabalha muito o processo da poluição, o descarte, e hoje você tem materiais que vão fazendo com que esses produtos eles sejam mais aceitos, que sejam mais leves, que sejam mais recicláveis e que muitas vezes você tem óticas por aí que você tem o seu óculos, mas o seu óculos ele é aceito como formas de metade do pagamento. Para quê? Para pegar esse óculos, o que eu vou fazer com esse óculos? Vou deixar em casa? Vou jogar no lixo? Não, não, não. Esse óculos ele pode ser utilizado para duas formas, ou ele ser descartado como ele tem que ser descartado e reciclado, ou o seu óculos entrar com um processo de doação para entidades que precisam de óculos. E aí a ótica vem, faz as lentes, muitas vezes as armações estão boas. Por exemplo, eu tenho uma coleção de óculos. Imagino. Eu tenho Não vou uma nem perguntar coleção. quantos. Eu devo ter lá uns 20 óculos. Mas você me pergunta qual mais eu uso. Eu uso dois, três. Eu tenho 20 porque eu sou apaixonado por óculos. Mas se você olhar lá a minha coleção, por que eu tenho 20? Porque é uma moda minha, mas está lá parado. Tá parado. Se eu falar, Mas poxa, a pode ficar coleção é para parado. você ficar lá olhando de vez em quando, Exatamente, admirando e mas tal. por que isso, né? Eu sou uma pessoa que nesse momento da fase da minha vida que eu estou trabalhando muito desapego. Olha Daqui a aí. pouco eu vou pegar essas armações lá e vou fazer uma Tá doação. fazendo uma DR aí com a gente, Vou legal. fazer uma doação lá. Eu acho que É todas as verdade. informações que você está passando até o São presente importantes, momento, né? além de serem importantes, pelo que eu estou observando, falta muita informação. Em Com termos de, certeza. Não tenha a dúvida. desinformação hoje é total. Uhum, Porque se você for analisar tudo que você está dizendo até aqui, e acredito ter muito mais a dizer, muitas coisas a gente não faria quem usa óculos. E exatamente. muitas outras coisas a gente passaria a fazer. É por esse motivo que quando você tem a possibilidade de estar em um podcast como esse, é levar as informações, Sim. porque as pessoas erram e elas erram por não saber por que ela está errando, pelo processo da falta de informação. E essa falta de informação, ela cobra um preço muito alto. É E quando verdade. você vê, você olha e fala, poxa, como é que eu pude ser tão ignorante? Não é que você foi ignorante. E na Bíblia tem uma passagem lá que é muito legal, que diz que o avisado vê o mal e se livra, e o tolo sofre a pena. Enquanto você não sabe, tá tudo bem. Uma vez que você sabe e você não faz, qualquer coisa que aconteça, você é responsabilizado por isso. Olha isso aí. Você diria que o nome faça 2, 3 orçamentos é importante? Para você, Gosto. inclusive, diferenciar atendimento, qualidade e preço? Eu gosto porque assim, hoje o mercado óptico, ele trabalha muito o processo da credibilidade. Se é a primeira vez que você vai usar óculos, é muito importante você pesquisar. Uma vez que você encontra uma ótica que você tem confiança, por que você vai sair para pesquisar? Sim. Porque você já sabe que ali tem produto de qualidade. E óticas, elas passam de geração para geração, é igual cabeleireiro. Meu pai corta cabelo pelo menos há 40 anos em um mesmo cabeleireiro. E ele não Mas, troca. Sabe por que ele não troca? Porque ele tem medo do novo cabeleireiro errar o corte de cabelo dele e ele ficar muito bravo. Ótica é a mesma coisa. é Só verdade. que você tem É muita uma ótica relação que por se aí. estabelece de confiança, né? Exato. E você não tem por que mudar, não Não sei se lá tem. vai ser a mesma coisa. É o que a gente falou, né, o Cláudio? É, se determinada. Não estou nem falando armação, que essa sim você pode ter uma variável Sim, fantástica. Mas em muitas. termos de lente, a minha lente não pode custar 10 e na outra esquina vai custar 2. Uh-uh. Não tem uma relação, né? Não é possível isso, Tem né? um Não. parênteses aí. Eu Sim. vivi uma situação parecida dessa, por isso que eu te perguntei dessa questão dessas campanhas gratuitas de exames. Eu falei, não, eu vou ver como é que funciona isso. E aonde me pegou ali, né? Eu fiz o exame de vista, chegou na hora da compra do óculos, perfeito, escolhi a armação, escolhi lente e tal, e eu já tinha uma base de preço. Uhum. Aí
começou lá em cima num valor X mais X, daqui a pouco foi diminuindo e ficou meio X. Uhum. Eu falei, ué, estranho, né? Uma É. coisa que você já sabe que tem uma média de preço, Aham. aonde que está o pulo do gato aí? No Bom, meu aí caso, eu pode ser uma desconfiei. estratégia, né? Pode ser uma estratégia, pode Já ser vi gente que... vendendo muita cama e colchão assim também. Exato. Então foi ali. Né, primo? Já olha, já Primo, vê. aqui é 1.000, mas aí acaba sendo por 200. Tá Pela tudo bem. necessidade, você acaba comprando. Sim. Mas você tem que ter a pulga atrás da orelha, porque é uma coisa desconfiável. Se você já tem uma base, é aquilo que você falou, se você já tem uma ótica que você confia, Uhum. e de repente você se vê numa outra situação, você vai pegar ou por questão de preço, que é muito mais em conta, e aquele momento é o que você pode ser atendido. Agora, se você tem uma condição de você pagar no cartão e outras coisas mais, aí você vai naquela que você confia, né? E é por Exatamente. isso que agora ele vai contar um segredo Conta que aí. o Selmar não conta. O Selmar não conta esse segredo, mas ele vai contar o segredo do sucesso da Ótica Diniz. Por que essa ótica está dando tanto resultado? Por que ela está crescendo? Já são, eu até perco as contas, 4, 5 lojas? 5 lojas. 5 lojas já, quer dizer, né, está em plena expansão. O que é? Conta o segredo para nós? É o atendimento, é a qualidade, são os preços, é o treinamento da equipe? Por favor. E o Selmar que me desculpe, mas nós vamos revelar o segredo. Quando você vê uma ótica e essa ótica ela consegue fazer a primeira unidade dar certo, a segunda unidade, a terceira, a quarta e a quinta, acontecem alguns ingredientes ali que não é à toa, não é um golpe de sorte. É um processo de preparação que está sendo realizado de dentro para fora. E isso envolve muita coisa. Sim. Envolve produtos de qualidade, que tem a ver com a missão dessa empresa, da Diniz. Então vamos colocar aqui. Nós estamos falando, e a palavra missão, ela vem de mensagem, que é a mensagem que nós vamos deixar de geração para geração, até mesmo quando nós nem estejamos mais aqui. Então, quando você tem uma missão de ter produtos de qualidade, você ter um atendimento humanizado, que não é um atendimento de qualquer jeito, é um atendimento humanizado e padronizado. Não é de qualquer jeito. A Diniz, ela é nordestina, então por ser nordestina, ela já vem com aquela energia, aquela maneira de você conseguir, de você atender o cliente, seguindo o processo de padronização, alinhado com uma equipe de treinamento que está buscando cada vez mais esse desenvolvimento. O pessoal é interessado, Nós né? estamos fazendo um trabalho maravilhoso junto com esse time, onde nós estamos trabalhando a mentalidade desses profissionais. E conta um pouquinho sobre esse ponto da mentalidade. Esse processo da mentalidade é a mentalidade que vende. Porque uma vez que você consegue compreender como que você funciona, você consegue compreender como que o cliente funciona. O que esse cliente espera de você a partir do momento que ele decide ir até uma ótica fazer um óculos lá. E passar essa segurança. Passar essa segurança. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver desde a maneira onde você aborda esse cliente no momento em que ele entra, todo o processo do conhecimento técnico que é passado para ele. Não é de qualquer jeito, tem lugares por aí que você atende o cliente, você faz 2, 3 perguntas para a pessoa que está vendendo, a pessoa não sabe, a pessoa se perde. O cliente ele sabe muito mais do que a pessoa que está vendendo. E hoje, devido a essa carência de mão de obra, estão colocando muitas pessoas sem experiência no balcão para atender o cliente que tem às vezes 15 anos de experiência em ótica. Olha. E aí o cliente fala... você tem miopia, dificuldade que você tem de enxergar para longe, aí vem o cliente e fala assim, realmente eu tenho uma dificuldade de enxergar para longe, mas como que isso funciona? E ele não sabe nem como é que é formada uma miopia, não sabe nem como é que é o processo, não estudou a anatomia do olho humano. Ou seja, não é simples de pegar uma receita, olhar ali e indicar uma armação e uma lente, né? Quem está me atendendo só está preparado para vender. Só preparado para vender. O que não acontece. O segredo sendo desvendado. O que não acontece na Diniz.
A Diniz tem um processo intelectual alinhado com a preparação e acompanhamento desse time de venda que vai desde a pessoa que te atende até o cafezinho que é servido. Tem um processo acontecendo. É por isso que quando um cliente ele entra dentro das óticas Diniz, ele se encanta. E uma vez que ele se encanta, ele vira fã. E uma vez que ele vira fã, ele indica. E é exatamente por esse motivo que você vai abrir a quinta, sexta, a décima, a 20ª, a número 50 e vai dar certo. Olha, me desculpe o Semar, mas nós revelamos aqui, o Ademar não teve como escapar, ele revelou Revelei! aqui, olha, é uma forma com vários componentes. Então, o que eu peguei aqui, ó, não estou abrindo ótica não, mas se eu fosse abrir, olha, seria sócio lá do Icemar, mas vamos lá, ó, é produto, é missão, acho que essa é a palavra mágica e chave, né, de ficar na sua missão, de entregar o melhor, né, o atendimento, né, a equipe e os produtos. É um conjunto de medidas que resultam nesse sucesso, né? E tem um ponto que é importante, quem é cliente, é muito importante fazer o processo de comparação. Eu sei que o processo de comparação para a nossa vida pessoal é um desafio, porque todas as vezes que eu me comparo com o outro, eu sempre entro no processo de sofrimento. Mas no segmento é importante. Eu vou até aquela ótica ali só para me ver como é que funciona. E depois você faz o processo de comparação. Aí fora tem muita ótica, mas é uma bagunça. E eu falo isso porque eu atuo. Eu atuo. Volta um pouquinho. Vai ter muita ótica aí, mas tem muita bagunça. O que é essa bagunça no teu entendimento? A bagunça nós estamos falando de uma falta de preparação. Nós estamos falando muitas vezes de óticas que trabalha um processo do entusiasmo, vamos vender, e aí você olha a qualidade dos produtos, não é uma qualidade 100%. Se você tem uma armação, a qualidade não é 100%, esse produto quebra, muitas vezes não tem nem reposição para fazer. Pronto. E aí como é que você faz? Você fica com óculos que você pagou, você vai abrir uma reclamação. O cliente fica no prejuízo. Então muitas pessoas, eu vou até trazer alguns dados importantes, pessoas que compram óculos dentro de um determinado local há bastante tempo, aí do nada fala assim, eu vou mudar. Vou sair, vou comprar em outro lugar, e aí compra em outro lugar, se arrepende de ter comprado e volta para comprar aqui novamente. Mas já ficou com aquele ficou com o prejuízo lá. Né? Então, você que é cliente das óticas Diniz, continue a ser cliente. Lá tem todo um trabalho sendo feito, toda uma preparação para te acolher cada vez mais. E se você ainda não é cliente das óticas Diniz, venha fazer um orçamento, venha conhecer essa estrutura que eu tenho certeza que vai se encantar. O Ademar, o que é importante a gente salientar aqui é que você vê a preocupação, né, do Ilcemar e toda a equipe dele de trazer um especialista em processos, né, dar essa oportunidade para nós, porque é uma oportunidade que ele está dando para nós termos essa entrevista, esse bate-papo, e nós podemos passar para o público essas informações. Sim. Informações que são baseadas em fatos, e em são números. Preciosas e verdadeiras. Então aqui nós não está, Papo Aberto não está aqui para vender óculos. Ele está para passar informação de um alto nível vindo de um especialista. Né? Então, e nós, lógico, não vamos nos associar também a uma empresa que não seja séria no seu propósito, né? Então, a nossa missão é também passar a informação com conteúdo. Exatamente. Né? Independente de quem for. Então, é importante essa tua vinda para cá. Eu fico feliz. Olha, já sei que em breve vai ter doações dessa coleção de óculos que ele tem. Eu já estou na fila lá. Eu já estou na fila porque, meu Deus, deve ser cada óculos ali, entendeu? Vindo de quem vem. É o tal do desapega. Eu vou estar lá, na parada lá do desapega. E é importante salientar também, né, João? Parabéns às iniciativas do Ilcemar. Não só, então, e não só, vamos ser muito justos aqui, né? Não só a ótica Diniz, mas a todas as óticas que procuram e tem essa seriedade, não é verdade? Porque a gente já sabe, obviamente, graças a Deus, temos muitas óticas aí tradicionais e que primam por essa necessidade, com certeza, né? Por essa missão de levar o seu melhor ao seu público. E eu aqui também digo, olha, tenha sempre
um especialista, um consultor para o seu negócio é fundamental, né? Porque muita gente pode achar, tem tanta ótica aí, né? Então isso aí dá certo, né? Eu vou lá montar a minha lá, vou vender, vou fazer, mas não é tão, E é nada é importante também simples dizer, assim, João, e né? um recado para as óticas que não querem se aprimorar. Não Elas vão ficar veja para seu trás. cliente, não vejam seu cliente como um número, veja como pessoa. E elas não estão ali pura e simplesmente por vaidade, sim por necessidade. Você falou tudo, você sintetizou. Todas as vezes quando eu vejo alguma empresa trabalhando apenas o cifrão do cliente, julgando pela aparência, O resultado é é desastroso. desafio, porque hoje a empresa que julga o cliente pela aparência não vai para frente. Não vai para frente porque hoje as pessoas mais milionárias do planeta estão andando de bermuda e camiseta para não chamar atenção. E E não é só, elas não precisam se validar, não elas já sabem quem precisa, elas são. não precisa. E eu vou falar mais. Hoje o perfil dos clientes do C, do D e do E está com potencial de compra altíssimo, Exatamente. porque trabalha o processo do merecimento. Eu vou usar uma lente que eu gosto, eu vou porque eu mereço, preciso comprar essa armação. Ah, mas a armação custa tanto. Não tem problema, eu trabalho, eu parcelo, mas eu quero e compro. Porque tem credibilidade. Tem credibilidade e quer. Exatamente. Bom, para um próximo programa, né? Que eu Nossa. espero que ele volte, né? Não sei se a gente apertou ele demais aqui, mas O Wilsemar nos deve uma visita. Inclusive, quero mandar um grande abraço para o Wilsemar, para a Ângela, a esposa dele, para Ângela toda a também. equipe da Ótica Diniz, que são maravilhosos. E depois nós vamos falar de uma linha mais leve, né? Aí nós vamos falar de armações, o que está na moda, o que não está, porque a gente nem falou isso aí. Não, tem muita É. Gente, coisa. O não mundo deu nem ótica é muito tempo amplo. de falar, entendeu? É. Do perfil do seu rosto, da orientação. Ah, mas eu quero aquele óculos lá. Não, minha senhora, esse óculos não vai ficar bem para a senhora. E esse convencimento, né? É muito Dentro importante. de uma linha técnica profissional, né? Não, mas eu quero aquele, não tem jeito. Então, como é que se trabalha todo esse perfil? Tem muita coisa bacana pra gente tem falar. um Mas assunto aí forte. são coisas mais, vamos dizer, mais amenas. Mais ou menos. Mas tenha certeza que você vindo no Papo Aberto, Ok. nós vamos te apertar, nós vamos tentar o máximo, né? De Passar pela sabatina. ter essas informações que é importante, né? É muito Ademar? importante. É muito E importante. qual o recado que você quer deixar para as pessoas que precisam usar óculos? Deixa o seu recado. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, um bate-papo aberto e com uma qualidade extremamente acima da média. O recado que eu dou é assim: precisa fazer óculos? Vá fazer o seu óculos. Não espere essa necessidade bater na sua porta e muitas vezes você olhar e estar com um grau maior, sendo que poderia estar menor se você tivesse tido essa atitude de procurar um especialista para fazer o exame. Essa é a primeira ideia que eu trago aqui. A segunda é que o mercado óptico está de braços abertos para bons profissionais. Não importa se tem experiência, se não tem experiência, o mercado óptico precisa de você. Então, você que é jovem, está saindo do ensino médio, vai estudar um pouco mais sobre o segmento, está desempregado, vai estudar sobre o segmento, atua dentro de uma área que não quer fazer a transição de carreira, vem para o segmento. O segmento óptico é um segmento que não para de crescer e cada vez mais vai crescer dentro de uma estrutura que com certeza a pessoa não vai passar mais por desafios. Não vai passar e o mercado óptico vai agradecer e vai te acolher de braços abertos para fazer esse trabalho continuar acontecendo no mundo inteiro. Que bacana, hein? Olha, parabéns, a gente agradece muito, viu, Ademar Batista, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. E é isso aí, né, Cláudio? Missão cumprida. Depois nós vamos falar, né, que vai ter aí, logo vai ter sorteio, Vai né? ter sorteios aí de óculos escuros da Ótica Diniz. E você não deixe... o negócio é top mesmo. Não, né? é top. É top o Nossa, negócio. não, Não é não, aquela, não. né? Ótica Diniz não tem porcaria, não. Não é porcaria, não joga pra lá. Tô Não. falando assim, não é baratinho, não. Não é. Vai ter Não, um sorteio de coisa uma armação aí Vai, pra de mais de R$ 1.000, é isso? Para mais de R$ 1.000, óculos bonitos, que a gente já mostrou aqui. Acompanha aí nas nossas redes, nos programas. É aquele do nível Papo pra Aberto. cima. É do nível para cima. Meu Tá? Deus do E céu. você que está nos assistindo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Todas as semanas temos assuntos aqui inéditos. E você que quer também que traga novos assuntos, manda aí.
Manda aí, vê que a gente vai procurar trazer aqui. Inclusive para o Ademar Batista, se a pessoa tiver queira fazer alguma pergunta para você e tal, podemos colocar ali um. Podemos. Podem me seguir nas redes sociais. É o melhor caminho, rede social, qual que é? @Ademar Batista Oficial. Tem Olha. muitos assuntos lá. Por que Tem- oficial? Porque tem. Porque só tem eu lá. Porque tem outro que não é oficial. Tem Tem alguns. vários Ademares que querem entrar, Tem entendeu? alguns, Pra- tem alguns. Eles querem entrar na brincadeira, mas não É, dá. O tá. oficial e o especialista é ele. E o legal é que lá o meu Instagram não é voltado apenas para o segmento ótico. Também tem muitos vídeos que eu falo sobre mentalidade. Eu escrevi um livro em coautoria Olha que legal. chamado DNA da Mentalidade. E a mentalidade ela mudou a minha vida. Porque da mesma maneira que o DNA ele é o código genético do corpo, a história é o código genético da vida. E lá eu conto muita história lá sobre desenvolvimento, falo sobre temas que algum daqueles temas que estão lá gravados vai tocar o coração de alguém que está assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo Aberto, é isso aí, trazendo informação com conteúdo para vocês. Obrigado por sua audiência, pelo seu carinho e continue com a gente. Vamos embora. Até mais. Papo Aberto. Tchau, pessoal. Tchau.